Bom dia, Jacareí. Hoje, terça-feira, 27 de setembro, agora são 9 horas e 4 minutos para você que está nos assistindo ao vivo. O Bom Dia Jacareí tem reprise a partir das 11 horas da manhã. Hoje você vai ficar sabendo quais serão os projetos da sessão ordinária da Câmara que acontece amanhã. E também vamos conversar sobre as eleições municipais, para que você, eleitor de Jacareí, possa estar bem informado na hora de exercer a sua cidadania. E para falar sobre as eleições e também sobre os outros temas que vamos debater hoje, está aqui ao meu lado o jornalista Ícaro Leal e a Cibele Sugano. Bom dia para vocês. Bom dia, Elton. Bom dia, Ícaro. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Tudo bem. E hoje também teremos aí a participação do jornalista Daniel Mendes, lá no Pátio dos Trilhos, em Jacareí, que está lá com o nosso link ao vivo. E já para começar, vamos chamar o Daniel, ver se ele já está lá a postos, e ele vai nos trazer as informações sobre a 31ª sessão ordinária, que acontece amanhã, quarta-feira, aqui na Câmara Municipal. Daniel, você nos escuta aí? Escuto sim, Elton. Muito bom dia a você, bom dia Ícaro e a Cibele no estúdio. E a você que acompanha o Bom Dia Jacareí, falamos ao vivo aqui do Pátio dos Trilhos. Eu tô sem áudio aqui. Para falar um pouquinho, como você disse, da 31ª sessão ordinária do ano, que traz 4 processos na ordem do dia. O primeiro é um processo, uma resolução, um projeto de resolução que dispõe sobre o atual salário dos vereadores. Né? De acordo com esse processo, fica mantido o salário, então, dos vereadores para a próxima legislatura. Esse processo é de autoria da mesa legislativa, ou seja, dos vereadores que compõem aí a mesa diretiva da Câmara. O segundo processo é um projeto de lei que também dispõe sobre o salário do prefeito e também dos seus secretários, que a partir do dia 1º de janeiro, de acordo com o projeto de lei, que se for aprovado, mantém o atual salário do prefeito e também dos seus secretários por toda a legislatura. Esse projeto vai ser votado amanhã, então, voltado então para o salário dos vereadores, que é um processo de resolução da Câmara, e o projeto de lei que mantém então os subsídios do prefeito e dos seus secretários para a próxima legislatura, ou seja, a partir de 2017, mantendo, é um congelamento do salário para o prefeito e também os seus secretários. O terceiro projeto que está na ordem do dia é um projeto que suprime o parágrafo do artigo 2 da lei que dispõe sobre a proibição de construção ou instalação em área pública de lixeiras de uso coletivo para acondicionamento de lixo doméstico e também da outras providências. Ou seja, de autoria do vereador Edgar Sazak, é um projeto de lei que, com relação aos condomínios que tem ali aqueles lixos coletivos, né, um local exclusivo onde eles colocam ali, não tem ali um espaço para estar colocando seus lixos, e eles acomodam todos em um certo local. Então, de acordo com o projeto de lei, será suprimido, se for aprovado, o parágrafo do artigo 2, que dispõe sobre a proibição de construção ou instalação em área pública de lixeiras de uso coletivo para acondicionamento de lixo doméstico. Então, é o projeto do vereador Edgar Sazak. E, por último, o projeto de lei, que também está na ordem do dia, de autoria do vereador Rogério Timóteo, que altera a Lei 5.442, que dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos celulares, de radiocomunicação, tipo Nextel ou similar, bem como também MP3 ou máquinas fotográficas e aparelhos similares em agências bancárias, um projeto que já existe, mas ele dá uma adição aí também para que não seja utilizado em casas lotéricas. Ou seja, de acordo com o projeto que já existe, nós sabemos que não se pode usar, então, aparelhos telefônicos, MP3, câmeras fotográficas dentro das agências bancárias. Esse projeto, então, é estendido agora também para as casas lotéricas, onde também são feitos ali vários pagamentos. São esses os 4 processos que estão na ordem do dia, que serão votados amanhã a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, a 31ª sessão ordinária do ano. Elton, voltamos ao estúdio. Muito bem, obrigado Daniel aí pelas informações sobre a sessão ordinária. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui com a Cibele, que trabalha também lá na assessoria de imprensa. Cibele, então a gente pode dizer que esse projeto ser aprovado aí da questão do subsídio dos vereadores e também da remuneração do prefeito, vice-prefeito e secretários, ele congela então esses valores, quer dizer, a próxima legislatura até 2020 não poderá ter reajuste dos seus rendimentos? Isso mesmo, Elton. O projeto, se aprovado, vai manter o salário do prefeito, do vice, dos secretários e dos vereadores. Lembrando que o atual salário do prefeito é R$19.600, do vice é R$9.800, dos vereadores é um pouquinho mais, é R$10.000.
esse salário vai ficar congelado se aprovado amanhã. E por que ele está sendo jogado para a mesa, né, para todos os vereadores amanhã? Porque amanhã é o último dia, os vereadores eles têm que aprovar esse projeto ou vetar esse projeto antes das eleições. Como as eleições já vão ser esse domingo, esse projeto tem que entrar na ordem do dia amanhã, que é o último dia disponível para isso. Muito bem, então aí a próxima, e é sempre importante ressaltar que uma legislatura ela não pode aumentar o seu subsídio, né? Então você vota para a legislatura que vem a seguir. É por isso então que essa votação vai acontecer antes das eleições. Muito bem, os outros projetos, aí a gente tem esse projeto da lixeira que tem uma contradição, né, entre um artigo da lei, o parágrafo único, que determinava que os condomínios têm que construir as suas lixeiras intramuros, dentro do condomínio, para evitar que o lixo fosse depositado na via pública. Mas aí um parágrafo dizia que se ele não tivesse espaço, tudo bem, podia deixar o lixo ali de acordo com o horário do recolhimento. Acabava gerando uma contradição na lei, e esse projeto vem então para normatizar, resolver esse problema? Isso. O vereador proponente está revisando uma lei de 2008 que falava assim que o lixo ele tinha que ficar ali na parte de dentro do muro e tal, mas nessa mesma lei falava assim, caso o condomínio não consiga fazer essa parte para colocar o lixo dentro do muro, ele pode acumular tudo ali numa parte da via, ligar para o caminhão de lixo para ir pegar, desde que isso não afete a vida, né, dos condôminos, das pessoas que vão passar na rua. O vereador que está revisando essa lei, ele está falando assim, olha, ou é uma coisa ou outra. Ou ele constrói dentro, ou ele põe na rua. E se o caminhão de lixo não passar? Vai ficar ali o lixo na rua? Então vamos resolver isso. Ou todo mundo tem que fazer para dentro do muro, ou né, não faz nada, porque esse negócio de poder fazer uma coisa, uma outra, dá um jeitinho, e aí todo mundo que mora em condomínio vai tentar dar um jeitinho para não construir na parte de dentro do muro e colocar na rua. Então ele está normatizando isso. Exclui esse parágrafo, né, e vamos colocar que o lixo tem que ser resolvido de uma maneira só. E nós já temos uma outra lei em Jacareí, que diz que todas as novas construções já tem que ter a sua lixeira, já disciplina como ela tem que ser construída, espaço, material. Isso, essa lei, até a gente estava discutindo isso antes de entrar aqui ao vivo, que existe uma lei do ano passado, que é do vereador Edgar Sasaki, que dispõe sobre isso, que as lixeiras elas não podem estar atrapalhando a calçada, né? Isso por questão de mobilidade também, e vem complementar essa lei que já foi feita em 2008, e até por isso que deve ter tido essa alteração também, para não entrar em contradição, porque ela diz que o próprio condomínio, essa outra lei, né, que o condomínio ele também está incluso nisso, que ele tem que criar a lixeira dentro da sua área. Ele não pode avançar até a calçada, aquelas lixeiras que a gente vê na calçada, né, aqueles cestinhos, aquilo lá. Na prática não deveria existir por causa dessa lei também. O objetivo é deixar a rua livre, né? A calçada tem que ficar livre para as pessoas, para as pessoas com deficiência passarem sem interferir no movimento da calçada. Isso porque a gente vê uma grande dificuldade, né, pelas ruas da cidade, não só por ser a calçada de ser feita há muito tempo, mas a gente vê aquelas lixeiras, né, que são fincadas na calçada que atrapalham totalmente a passagem do pedestre pela via, né? A gente vê que um cadeirante ali não teria nem condições de conseguir transitar pela cidade. Infelizmente ainda também temos muitas, aí não falando de condomínios, né, mas de muitas pessoas que reúnem o lixo ali da rua num ponto na calçada, acumulando lixo para que, às vezes as pessoas podem até achar que estão facilitando o trabalho da coleta do lixo, reunindo, mas aquele lixo fica no chão, vai lá o cachorro, fura o lixo, fica o mau cheiro, o acondicionamento do lixo. Nem todo mundo coloca o lixo num saco correto. Então ainda também existe uma questão que é de comportamento do cidadão em relação ao que fazer com os seus resíduos, né? A cidade tem reciclagem, não são todos os bairros onde passa o caminhão. E a gente tem esse problema aí que não é só a força da lei que vai disciplinar, mas também uma questão cultural, né? E vale lembrar que aqui na cidade a gente tem os locais de entrega voluntária, né? Então se o seu lixo for muito maior, se for um lixo diferente, você pode até se encaminhar até esse local de entrega voluntária, não deixar esse lixo na rua e entregar esse lixo nesses locais determinados. E o último projeto, nós já temos uma lei em Jacareí que proíbe aí a utilização de aparelhos celulares, MP3,
Nextel, qualquer tipo de máquinas fotográficas dentro das agências bancárias no município de Jacareí. E agora essa outra lei, ela inclui não só as agências bancárias, mas também as casas lotéricas, é isso? Essa proposta, a última proposta... Isso, vai incluir as casas lotéricas, né? É uma coisa bem simples que, né, com toda razão, casa lotérica também mexe com dinheiro. Então, se essa lei for aprovada, a partir do momento da publicação, todas as casas lotéricas de Jacareí têm 60 dias para colocar anúncios, colocar avisos, proibindo o uso de qualquer aparelho eletrônico de comunicação externa ou fotografia dentro do seu estabelecimento, Elton. Essa também é uma lei que também afeta essa cultura nossa, né? Tá ali esperando, entra no celular, fica passando o tempo, quer dizer, isso não pode fazer dentro de agência bancária no município de Jacareí. Exatamente, não e pode. Agora, se a lei for aprovada, nem nas casas lotéricas. Muito bem. Bom, e como estamos essa semana já na reta final aí do processo eleitoral, estamos acompanhando algumas matérias produzidas pela TV Câmara sobre o tema. O repórter Ícaro Leal fez o levantamento de dados e montou um raio-x dos eleitores de Jacareí. Confira na matéria. No dia 2 de outubro acontecem as eleições municipais de 2016. Neste ano, cada cidadão tem o dever de escolher 2 representantes, um para o cargo de prefeito e outro para vereador. Os eleitos vão exercer essas funções pelos próximos 4 anos. Em Jacareí não é diferente. Segundo estimativas do IBGE, a cidade tem em 2016 cerca de 228 mil habitantes. O censo do IBGE de 2010 diz que a maior parcela da população tem entre 25 e 34 anos, o que corresponde a 36.423 pessoas, ou seja, 17,24% dos cidadãos. Pelos números a gente consegue perceber de que a população, a grande faixa hoje está na de 25 a 34 anos. É onde está a grande concentração lá em 2010. E que a base da população de Jacareí, que são as crianças, houve uma diminuição. Ou seja, daqui a uns anos, a pirâmide etária, né, que a gente chama, a população vai estar mais velha. Vão ter menos jovens para estar aqui no município de Jacareí. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em 2012 a cidade tinha 155.757 eleitores. Em 2016, esse número subiu para 162.255. O número de abstenções em 2012 chegou a 27.558 pessoas, o que corresponde a 17,69% dos eleitores. A expectativa para esse ano é que o número seja inferior. Olhando o eleitorado municipal, é possível ver que a maior parte dos eleitores está na faixa entre 25 e 39 anos, que representa 31,69% dos eleitores, ou seja, são cerca de 50 mil pessoas. Nas faixas etárias em que o voto é facultativo, ou seja, acima de 70 anos e entre 16 e 17 anos, os eleitores representam 8,36% da população, que são aproximadamente 13.500 pessoas. Na cidade, ainda não existe segundo turno. Apenas aquelas cidades que têm mais de 200 mil eleitores, elas podem ter o segundo turno. Jacareí, como tem menos de 200 mil eleitores, né, independente da votação que seja feita no primeiro turno, a votação sempre vai se encerrar no primeiro turno com aquele candidato mais votado. Em 2012, foram 4 candidatos a prefeito e 182 a vereador. Em 2016, o número também cresceu. São 8 candidatos a prefeito e 256 para vereador. Jacareí tem 2 zonas eleitorais. Na 62, são 80.885 eleitores, divididos em 37 locais de votação, incluindo a Fundação Casa. Ao todo, são 236 urnas. Na zona eleitoral 396, são 81.370 eleitores, dividido em 33 locais de votação e 233 urnas. Neste ano, as votações acontecem das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Para votar, o eleitor precisa ir até a sua sessão com um documento com foto. Nós não tivemos nenhuma novidade para a eleição desse ano, a eleição vai transcorrer com as eleições dos anos anteriores, não vai ser utilizada a biometria, né, que havia uma expectativa que fosse usada a biometria nessa eleição, a biometria não vai ser utilizada, então os eleitores vão votar pelo método tradicional. Eles vão chegar na sessão, o presidente vai identificar o número do título, vai liberar para o eleitor votar, né, são apenas 2 candidatos, prefeito e vereador, né, pelo fato de serem 2, a expectativa é que a votação transcorra normalmente e que não tenha demoras nem informação
formação de filas. A apuração dos votos é feita em tempo real e pode ser acompanhada pelo site do TSE. Nós recebemos as urnas, recebemos as memórias de resultado, que são pendrives que ficam nas urnas. Esses pendrives, eles contêm todo o resultado daquela urna. Isso a gente recebe, nós transmitimos os dados para o site, para os sistemas do TSE. Isso tudo é processado, né, mas de uma forma via sistema, né, não há o procedimento manual, isso é tudo feito via sistema. Com a utilização desses sistemas, a apuração ela transcorre de uma forma bastante rápida. Eu acredito que a apuração aqui na nossa zona eleitoral será encerrada entre 7 e 8 horas da noite. Muito bem, aí, Ícaro Leal, que está aqui conosco, que fez essa matéria. Então, a expectativa é que até às 8 da noite do domingo já vamos saber quem será o novo prefeito da cidade de Jacareí e também os novos vereadores, os vereadores que vão estar aqui na próxima legislatura. Vamos conferir agora a previsão do tempo para a nossa cidade nesta terça e quarta-feira? O tempo vai estar típico de primavera hoje aqui em Jacareí. A terça-feira vai ser um dia de temperaturas amenas, sem nuvens e com a umidade relativa do ar em 65%, sem possibilidade de chuva. A mínima fica em 15 graus e a máxima chega aos 24. Amanhã vai fazer um pouco de calor na cidade. O sol aparece com alguma força na parte da manhã e também à tarde. A umidade do ar marca 66%, também sem previsão de chuva, e os termômetros variam entre 15 e 29 graus. Zé, vai fazer até mais calor, mas a mínima aí tá ali na casa dos 14, 15 graus, ainda vai ter um pouquinho de frio pela manhã, à noite. É o tempo, a primavera chegando, mas... E o inverno não querendo deixar. Não querendo deixar. Muito bem, depois da previsão do tempo, vamos saber sobre a localização dos radares móveis aqui em Jacareí. Nesta terça-feira, os radares estarão nas avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, Elmira Martins Moreira, Lucas Nogueira Garcês, Avenida das Letras, ruas Expedicionário Armando Cavalcante e Bom Jesus. Amanhã, quarta-feira, nas avenidas Pensilvânia, Ademar Pereira de Barros, Dom Pedro I, Tiradentes, Padre Eugênio e Estrada Municipal Biadino Kieff. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar sobre o primeiro voto. Como será que está a expectativa dos eleitores da nossa cidade que vão votar pela primeira vez? Vamos também chamar o Daniel Mendes lá no Pátio dos Trilhos e continuar aqui conversando sobre as eleições 2016. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, 9 horas e 26 minutos. E como será que está a expectativa dos eleitores da nossa cidade que vão votar pela primeira vez? Vamos conferir na reportagem de Daniel Mendes. Isadora e Gabriel, de 17 anos, e o Flávio, de 16 anos, estão diante de um momento importante de decisão do futuro. Tá difícil, mas é uma fase, né? Eu estou em dúvida entre tudo que envolve comunicação social. Então, desde jornalismo até cinema. São as minhas duas principais opções. Sim, eu já escolhi já e para mim tá tranquilo. No momento, já estou bem decidido do que vou fazer já. Bem, tá muito difícil assim a escolha, porque eu sou lado um pouco pro teatro, às vezes para administração, aí fica meio dividida, né? Mas tô falando com meus pais também. Escolher qual profissão seguir é somente uma das etapas da vida dos jovens com 16 e 17 anos. Este ano, alguns deles decidiram também participar do processo que vai escolher os governantes da cidade. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fiz 16 anos. E, assim, as eleições, quando eu era menor, elas sempre eram um grande evento, assim, para mim, porque eu ia com os meus pais e estava todo mundo. Então, sempre foi um evento mesmo, sabe? Tipo, todo mundo vai lá, vota. E aí, quando eu comecei a ter a noção do que vem por trás disso, foi o que me fez despertar mais vontade ainda. Porque eu acho muito importante fazer parte dessa decisão na cidade, né? Porque é um momento único que a gente pode estar elegendo pessoas corretas e poder tá podendo cobrar depois. Eu acho que é muito importante a gente participar da vida política da nossa cidade, começando, né?
De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral, apesar do aumento de 5% no número de eleitores na última eleição, houve uma diminuição no número de jovens com 16 e 17 anos aptos ao voto facultativo que tiraram o título de eleitor. A participação dos jovens é muito importante no processo eleitoral. O jovem ele é um ator importante na votação. Eu acho que quanto mais cedo o eleitor se interessar por política e pelos candidatos, para poder se informar e poder fazer o voto consciente, é interessante, né? E é importante que os eleitores tenham, né, esse conhecimento para poderem votar bem. Isadora vai votar pela primeira vez em outubro. Mesmo ainda não sendo obrigada, ela considera importante exercer o direito de cidadania. Eu acho que para a gente poder criticar e para a gente poder correr atrás, a gente tem que fazer a nossa parte também. É claro que se alguém que não pode votar ainda e se mostra insatisfeito com alguma coisa, não pode, né? Mas quem pode já está aqui, é um processo cidadão, é um processo que você faz parte, e se você quiser construir um futuro melhor, tem que começar desde agora. O eleitor ele pode votar com 16 anos completos, né? O prazo para fazer o título de eleitor, para aqueles eleitores que não têm o título de eleitor, não puderam fazer para essa eleição, o prazo acabou no dia 4 de maio, eles não vão poder votar para essa eleição. Aqueles eleitores que têm 16 anos e já tiveram o título de eleitor feito até o dia 4 de maio, eles estão liberados para votar. Dos jovens que estão liberados para votar este ano, fica o recado para quem podia, mas ainda não tirou o título. É importante fazer parte desse momento na cidade, né? Porque é o nosso futuro, é a nossa cidade, é onde vivemos. É bastante importante, porque, tipo, quando você não se interessa muito, a gente não tem como cobrar. A partir do momento que você começar a se interessar, aí você tem o direito de ir cobrar, entendeu? Se você negligenciar a política, negligenciar a participação política, é melhor para os caras que estão fazendo coisa errada, entendeu? Quanto menos pessoas estiverem de olho neles, é melhor para eles. Então, quanto mais a juventude vier com força cobrando isso, é que vai garantir o futuro transparente, o futuro do jeito que tem que ser. Muito bem. Vimos aí a matéria do Daniel Mendes, então vou aproveitar, vou chamar o Daniel, que está lá no Pátio dos Trilhos. Daniel. Olá, Elton. Estou aqui de volta no Pátio dos Trilhos. A gente viu essa reportagem falando sobre a importância, né, e da participação jovem. O que nós vemos diariamente o movimento jovem, principalmente na internet, participando bastante do processo democrático, expressando um pouquinho a sua opinião, e nada melhor do que expressar a sua opinião participando desse processo democrático que é a eleição. Estou aqui ao meu lado do João. João não é o primeiro voto dele, ele tem 21 anos. João, como é que você vê a importância da participação jovem, tanto no primeiro voto, mas também da participação jovem nesse processo democrático? Eu acho legal e eu acho também muito importante, Daniel, porque os jovens têm que estar integrados com a parte das eleições, com a parte política da cidade também. Quando você tinha 16 anos, a juventude ali ao seu redor, seus amigos, eles eram interessados também nessa questão de política? Como é que você via isso? Não, quando eu tinha 16 eu ainda nem votava, eu fui votar realmente só com 18 mesmo. Mas hoje você já participou do processo eleitoral, acompanhando agora essas discussões. Como é que você vê agora a importância de quanto mais cedo, melhor? Você acredita nisso também, do jovem estar participando? Quanto mais cedo, melhor, porque daí ele conhece o seu próprio candidato, já viu qual partido que ele acha que é melhor para a cidade e as decisões que ele pode tomar. Tá certo, então, João, muito obrigado pela sua participação. Pois é, Elton, como a gente viu aqui a opinião do João, que não votou quando tinha 16 anos, somente com 18 anos, mas ele hoje, 21 anos, enxerga que quanto mais cedo a participação jovem no processo democrático, melhor para ele estar inteirado, acompanhando e sabendo também que o peso da participação do jovem de 16 anos é muito importante, porque é o futuro dele que é decidido a partir do momento que ele participa desse processo, né, Elton? O Daniel, segura o João aí, se ele já foi embora, que a gente aqui vai fazer uma pergunta para ele também, mas enquanto isso, Ícaro, você fez a matéria lá sobre o raio-x. Qual que é a importância, então, dos jovens em Jacareí? Quanto por cento dos eleitores eles formam mesmo? Na verdade, a porcentagem de jovens é bem pequena, né? A gente vê que o número de jovens entre 16 e 17 anos que vão votar nessas eleições chega a cerca de 800 jovens, né? Isso é menos de 1%. Meio por cento. O que a gente vê é a grande quantidade de idosos que já têm o voto facultativo, né, acima de 70 anos, que esse número é muito maior. Esse número chega a quase 13 mil pessoas, chega a quase 8%. Mas a gente vê, né, na nossa sociedade que quanto mais cedo a pessoa estiver se inteirando com as questões da cidade,
política, ela pode também ter o direito de cobrar o seu representante e também participar da vida ativamente da cidade, né? Isso a gente vê essa importância. Eu, com 16 anos, votei, Cibele, estava comentando, 16 anos votou. A gente vê isso, né? É bom o jovem ter essa experiência e levar a sério isso, não é uma brincadeira, mas levar a sério e ver que o voto dele faz diferença. É um voto único, né? O voto da pessoa, mas é um voto que, juntando com os demais, faz uma diferença, né? E aqui em Jacareí tem essa expectativa, né, do segundo turno. Muita gente acha que a eleição em um turno só, como por exemplo esse ano nós temos um número grande de candidatos, e isso acaba pulverizando o voto, mas não vai ser tão cedo, né, Ícaro, que a gente vai chegar a esses 200 mil eleitores. Não. Segundo as estimativas que a gente vê nas últimas eleições, o eleitorado de Jacareí cresce em torno de 10 mil a cada 4 anos. Então, se a gente for nessa leva, né, nessa pegada, a gente só vai ter segundo turno em 2032, ou seja, daqui 4 eleições, né? É um número que a gente vê que quanto mais se aproxima dos 200 mil eleitores, a gente vê essa necessidade de ter o segundo turno, até porque a população já é uma população considerada grande na média das cidades, né? Aqui no Vale do Paraíba só são 2 cidades que têm o segundo turno, Taubaté e São José dos Campos. Taubaté tem mais de 220 mil eleitores e São José tem mais de 480 mil. O número que a gente pode destacar também, né, naquele raio-x é o número de abstenções. O número de abstenções vem crescendo progressivamente ao longo dessas eleições municipais. Por exemplo, no ano de 1992, o número de abstenções era de 8%. Isso foi crescendo para 11%, 13%, 14% e chegou em 2012 a 17%. 17% do total de eleitores da cidade eleitores não compareceu não nas compareceram. urnas. Isso fora votos nulos, não comparecer. Fora votos nulos e votos brancos. Votos nulos, em 2012 a gente teve 4%, votos brancos 4%. Esses são aquelas pessoas que, por alguma razão, não gostam dos candidatos, ou acho que não tem nenhum candidato preparado, ou às vezes não quer escolher entre um candidato e acaba ou digitando um número diferente, né? Esse é o caracterizado voto nulo, e o voto branco tem a teclinha lá para você votar branco, né? Isso é um número que vem diminuindo, na verdade, porque a gente pega, por exemplo, a maior eleição com o número de votos brancos foi em 1988, que tinha 9% de votos brancos. E nas eleições de 1996 teve a maior quantidade de votos nulos, que foi quase 10%. Muito bem. Daniel, você está aí no pátio dos trilhos de novo? O João está com você? Tá sim, El, tá aqui ao meu lado. João, né, a gente estava falando do envolvimento do jovem na política. Como é que o João, por exemplo, como é que ele fica sabendo, como é que ele se informa sobre a vida política, sobre a política em geral? Qual que é o meio que ele utiliza para ficar informado desse tema? João, para se informar da política, para você ter toda a informação dos candidatos, qual é o meio que você mais utiliza para poder buscar essas informações? Um pouco de rede social, tanto de Facebook como Instagram, alguns outros meios de redes sociais, e o site dos próprios políticos mesmo. Você entra em cada site, vendo as propostas de cada um, acompanhando a vida deles, tanto nas redes sociais também com relação às propostas? Sim, é mais pelo site da Câmara também, que lá eles têm todos os projetos e tudo mais deles, né? Daí fica mais fácil. Tá certo. Agora, João, com relação... Tem mais alguma pergunta aí, Elton, no estúdio? Pode conversar com ele aí, Daniel. Tá ok. Com relação às propostas apresentadas durante esse processo de eleição, a gente teve uma mudança com relação ao tempo do candidato e algumas restrições também com relação à sua própria propaganda. Como é que você vê a atual, esse primeiro momento, né, que a gente está tendo com relação à política, com essa restrição, essa nova restrição com relação à propaganda eleitoral, que diminuiu com relação ao tempo, algumas questões não podem ser mais colocadas por parte dos candidatos. Você acha, na sua opinião, que melhorou, ficou melhor para você realmente ter uma noção mais apurada dos candidatos? Ficou um pouco melhor, ainda mais que eles estão poluindo bem menos a cidade, né? Não está tendo tanta propaganda. Só esses carros que ficam andando por aqui, mas fora isso, para mim, tranquilo.
na sua opinião, o que seria mais importante, né, para as cidades nesse momento agora, que os políticos, tanto prefeitos e vereadores, precisam ter maior atenção com relação àquilo, na sua percepção, daquilo que você tem acompanhado? O que você acha que seria interessante, que a cidade precisa? Seria, acho que um pouco mais de segurança. Eu, pelo menos, prezo muito mais pela segurança de Jacareí e de toda a população. Tá certo. Elton, só um dado interessante, né? Obrigado, João, pela sua participação. Um dado interessante, algumas cidades, por exemplo, no Norte e Nordeste, a participação jovem daqueles que têm menos de 18 anos foi decisiva em muitas cidades na última eleição para prefeito. Ou seja, a participação jovem, a mobilização jovem foi decisiva para que realmente pudesse ali ter um novo rumo nas suas cidades com relação a esse processo eleitoral, de acordo com pesquisas realizadas nessas cidades e nessas regiões. Ou seja, a participação jovem é muito importante, é uma oportunidade aberta aí a todos os jovens de 16 anos, de 16 a 18 anos, lembrando, como vocês bem disseram aí, que é o voto facultativo, ou seja, é opcional para que eles possam decidir se querem ou não participar desse momento, até completar os 18 anos, mas a gente sabe da importância que existe, então, da participação jovem, que pode realmente mudar o rumo da cidade, da região e também do país. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado ao João aí também, que participou desse link ao vivo. Parabéns aí a toda a equipe técnica da TV Câmara que está lá também no Pátio dos Trilhos. Bom, e agora é a hora de saber as notícias do esporte. É o Ícaro Leal que está aqui conosco, que traz as informações dos jogos e atletas da nossa cidade. Olá, bom dia! Na última sexta-feira, Jacareí e São José dos Campos se enfrentaram pela Copa Paulista de Futsal em São José dos Campos. O time da casa venceu o Jacareí por 7-0. A próxima partida do time de Jacareí será contra o Ioca Guaratinguetá, no dia 30 de setembro. A equipe adulta do Jacareí Rugby jogou neste fim de semana contra o BH Rugby e venceu por 66-7. A vitória deu ao Jacareí a melhor campanha da primeira fase da Taça Tupi, sendo a única equipe a somar 15 pontos. A semifinal será contra o Rio Branco em casa no dia 8 de outubro. A partida acontece no campo do Balneário em razão dessa excelente campanha que o time teve na primeira fase. Na outra semifinal estão Poli e San Diego. A final será entre os vencedores dessas semifinais no dia 22 de outubro. Na Copa Vale de Rugby, o Jacareí ficou com o vice-campeonato ao perder para o Cruzeiro do Sul por 36-12. O time desse campeonato foi formado por atletas do M19, do time de desenvolvimento e também do adulto. No Paulista M17, o time enfrentou o Pasteur fora de casa e acabou derrotado por 34-12. Jacareí está na terceira posição com 4 pontos em 5 jogos. E a gente vai ficando por aqui. Na sexta-feira a gente volta com mais. Um grande abraço. Aí, Ícaro, tá trazendo aí, já tá aqui, já trocou de roupa. Como é que tá o esporte amador na nossa cidade, Ícaro? Esporte amador teve recentemente a final do Campeonato Amador de Futebol, mas a gente vê que a gente pôde acompanhar, né, que o carro-chefe hoje de Jacareí é o rugby, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas que está conseguindo os resultados. No masculino? No masculino. E provavelmente deve voltar para a elite no ano que vem, né? O Jacareí caiu no ano passado, mas tinha jogado a primeira divisão pelo primeiro ano no ano passado. Esse ano caiu para a segunda divisão e provavelmente vai chegar nessa primeira divisão de novo. Está numa época de transição, né? O time está crescendo e ainda tem que se acostumar ainda com essa primeira divisão, que tem as equipes mais fortes, né? Mas a gente vê que fica claro que o time na segunda divisão é muito mais forte que os demais. Bom, vamos voltar a falar aqui das eleições municipais. Então a gente viu que o Daniel falou, né, de alguns lugares onde a participação dos jovens consegue reverter o resultado. O Ícaro já falou pra gente que aqui, em termos de percentuais, não tem tanto impacto, né, em número de votos. Mas o envolvimento do jovem com a política é sempre uma expectativa de que ele possa mudar a sociedade, né? A gente vai ter uma geração mais participativa, mais ativa. Como que você vê isso, Cibele? Eu acho que é uma pergunta que eu queria até jogar para o Ícaro de volta. Tem os dados aí. Porque a gente viu aqui, segundo o TSE, 0,5% da população entre 16 e 17 anos de Jacareí que foi lá tirar o título de eleitor. Né? 0,5% do total de eleitores de Jacareí, que é 160 mil. Será que isso reflete, assim, é uma quantidade
pequena em relação ao número de adolescentes com 16, 17 anos. Será que isso reflete uma falta de interesse? Porque eu, quando tirei o meu título de eleitor, foi naquela época do Fora Collor, dos caras pintados, a gente tinha ansiedade de tirar o título de eleitor, né? E eu não sei como é que é hoje. Como é que você vê isso hoje, Igor? Eu acho que junta um pouco talvez aquela obrigatoriedade, né? O jovem, ele espera, porque ele sabe que daqui a 1 ou 2 anos ele já vai ser obrigado a votar. E eu acho que também um pouco da desilusão, às vezes, com a política, né? O cenário atual político do país, ele às vezes, não, deixa, melhor eu só votar na hora que eu realmente precisar votar. Mas a gente vê que, apesar de ser um número pequeno, de 800 pessoas que estão aptas a votar, não quer dizer que esses 800 vão votar, porque a partir do momento que ele tira o título entre 16 e 17 anos, ele ainda pode escolher se ele quer votar ou não. Mas a gente vê aqui nas eleições municipais que, digamos assim, que se os 800 jovens votarem um único candidato a vereador, vai ter um peso muito maior. Então, nas eleições municipais, esse número, apesar de ser um número muito pequeno, ele pode sim decidir, às vezes, um candidato a vereador, se tem um vereador que trabalha efetivamente nas necessidades dos jovens, né? Tem ali um certo um perfil ali para o jovem, né? Ele acaba, às vezes o jovem pode acabar optando e acaba, às vezes, até decidindo uma eleição. A gente sabe que em 2012 os vereadores os eleitos, né? Tiveram entre 2.500 e 1.900 votos, então é claro que é uma situação hipotética, né? Mas se todos os jovens, por exemplo, votassem um único candidato, poderia eleger um candidato aqui na cidade. Então é contraditório, né? Quando a gente trabalha com números, a gente vê que não é a gente pode ter várias leituras sobre isso, né? Outro dado que pesquisei antes de entrar aqui no Bom Dia também foi com relação ao grau de instrução dos eleitores da cidade. A maioria dos eleitores da cidade tem o ensino fundamental incompleto, que são 28% dos eleitores aqui da cidade. 19% tem o ensino médio completo e o ensino médio incompleto são 19% também. Isso, o número de analfabetos é de 4% e o número de pessoas que lê e escreveu, mas que não foi à escola, não teve nem nos primeiros anos do ensino médio, é de 10%. E o número dos o grau de instrução dos candidatos, eu achei surpreendente. Por exemplo, o número de vereadores, 36% tem o ensino superior completo. Então, daquele universo de 256. Eu achei um número bastante elevado. E a maioria desses candidatos são comerciantes, são aposentados ou são empresários. É interessante notar também, a gente estava conversando aqui nos bastidores, em relação ao voto facultativo dos idosos, que a gente vai falar sobre isso durante a semana aqui no Jornal Bom Dia, mas eles também podem definir uma eleição, né? Exatamente. Tá certo que o idoso, ele, de repente, tem uma dificuldade de locomoção, ou de repente ele não quer votar, mas a quantidade de idosos, que soma aí 8% do voto facultativo, é um número considerável, tá? 13 mil pessoas aqui em Jacareí, né? Podem definir um pleito. Considerável. E outra informação também que a gente passou na matéria, mas que não deu para dar uma ênfase, foi com relação à biometria, né? A gente sabe que durante essa eleição a gente teve o cadastro biométrico, né? As pessoas que queriam fazer esse cadastro, né? Que era você ir lá e colocar as digitais, né? Para no futuro talvez não precisar levar o título de eleitor, não levar o documento. Aliás, hoje já não precisa levar o título, né, se você sabe da sessão. Com foto. O documento com foto é necessário, mas daqui a alguns anos você não vai precisar nem levar o documento. Você vai lá com o seu dedo mesmo, né, com a sua digital e consegue votar. Em Jacareí não vai ter essa eleição biométrica, mas no país já são mais de 1.500 cidades que vão ter a votação com a biometria. Então isso já é um avanço também, uma evolução no nosso processo eleitoral e que vale a pena ser observado até nessas cidades como é que vai funcionar isso, se as pessoas vão demorar mais para votar, se elas vão demorar menos, quais os problemas isso vão causar. Isso é algo que pode acontecer aqui em Jacareí, não sei se na próxima eleição, mas nas próximas eleições é bem provável que isso aconteça.
O número de pessoas que fizeram o cadastro biométrico aqui na cidade é de 15 mil pessoas. É um número muito pequeno em relação ao nosso colégio eleitoral, que é de 162 mil pessoas. Ícaro, só reforçando, né, o Henrique lá do cartório, que é um personagem, com todas as matérias que fizemos ao longo dessa semana aí, o Henrique é o nosso personagem, ele é a nossa fonte lá do cartório eleitoral. Ele falou que entre 7 e 8 da noite a apuração de Jacareí já deve estar encerrada. Então a pessoa que está em casa e quiser acompanhar isso, como que ela pode fazer? Então, ele até comentou, né? Normalmente aqui em Jacareí o pessoal juntava, ia num local, todo mundo ia lá e conferia os votos junto, né? Hoje em dia não precisa mais disso. A apuração é feita de maneira muito mais rápida do que antigamente, né? Eles pegam um cartãozinho de memória que está dentro da urna, levam para o cartório eleitoral e lá no cartório eleitoral eles já fazem a transmissão desses dados para o sistema do TSE. E a pessoa que quiser acompanhar essa apuração em tempo real, acompanha em tempo real, ela entra no site do TSE, lá vai ter todos os caminhos indicando, né? Tem até um aplicativo que eles vão lançar, né? Que é o de divulgação da eleição, em que a pessoa vai poder ver em tempo real quais os candidatos a prefeito e quais os candidatos a vereador que tiveram mais votos e provavelmente terá esses números em tempo real. Provavelmente, pelo que o Henrique estava comentando com a gente, a apuração acaba em torno de 8 horas da noite. Então, acredito que mais tardar umas 9 horas a gente já vai saber quem é o nosso futuro prefeito e quem são os vereadores da nossa próxima legislatura aqui na cidade. Muito bem. Muito obrigado. Bom dia, Jacareí. Desta terça-feira, 27 de setembro, termina aqui. Agradeço a presença da jornalista Cibele Sugano e também do Daniel Mendes lá no Pátio dos Trilhos, além, é claro, do Ícaro Leal, que trouxe aí essas informações. Lembrando que todas as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e você pode acompanhar a TV Câmara Jacareí no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia, nos vemos na quinta-feira, porque amanhã, lembrando, é dia de sessão ordinária a partir das 9 da manhã aqui na Câmara Municipal. Até quinta-feira, então, um abraço, até lá.